Então, boa noite novamente a todos. Estejamos nós unidos para o bem, agora unidos ao estudo com o Pai Tomé, com o Mestre Jesus e toda a nossa falange. A gente está fazendo um estudo do Livro dos Espíritos, que é o livro talvez o mais importante da codificação espírita, o primeiro deles. E vamos lá. Nós estamos na Penas e Gozos Futuros, a parte 4ª, capítulo 2. Especificamente no item Penas Temporais, que são as questões de 983 até 989. São as questões que eu vou estar hoje lendo e comentando aqui. 6 questões. Então, questão número 983. Não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? Então a pergunta, talvez que Kardec está fazendo, né, é bom sempre a gente esclarecer, para quem não ainda leu os livros dos Espíritos, qual eu recomendo ler e estudá-lo, né? É até um incentivo essa apresentação aqui nossa, de várias pessoas, principalmente atualmente, seria eu, o Bruno, a Ana Flávia, também a Luciana já participou muito. Mas, enfim, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. As perguntas foram feitas por Allan Kardec e as respostas pelos Espíritos, que responderam através da mediunidade. De alguns médios que ele normalmente nem coloca os nomes, ele não cita, deixa o anonimato. Mas nessa questão especial, ele está querendo ver assim, vamos dizer, se aqui na Terra, na matéria, são sofrimentos materiais, será que porque o outro lado é somente espiritual? Então, como que seria isso? Como é que ele distingue essas coisas? E vamos, assim, então, ver o que eles responderam. É bem verdade que, quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre naturalmente. Falando de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Nem sempre isso exprime a realidade. Como espírito, está isento de dores físicas. Porém, tais sejam as faltas que tenham cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. Então, esse não é o final da a resposta, não é só essa, mas já vamos aproveitar para comentar. Ele está dizendo aí que a gente costuma dizer, às vezes, né, que a pessoa descansou, né? O espírito, né, a pessoa quando falece, né, quando desencarna, descansou. Realmente, das dores materiais, sim. Mas às vezes as dores morais, do outro lado, podem ser maiores e ele vai ter ainda que, vamos dizer assim, ter uma outra existência para expiar essas faltas que ele teve. Continuando a resposta, o mal rico terá que pedir esmola e se verá a braços com todas as provações oriundas da miséria. O orgulhoso, com todas as humilhações, o que abusa da sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, será forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele foi. Enfim, todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência, quando não a consequência da vida atual. Logo, que daqui houver de saído, compreendo leis. Então, vejam que eles estão dizendo aqui que na próxima existência, se depender das atitudes dessa pessoa que acabou de desencarnar, ela pode vir a receber, vamos dizer assim, ter que pagar por essas faltas, ter que expiar por essas faltas. É o que está se dizendo aí. Se foi um mal rico, talvez ele vai ser pobre e vai sofrer todas as consequências disso. Se ele foi um mau chefe, ele vai responder por isso também. Tendo, vamos dizer assim, tendo um chefe mais duro que ele, para ele ver como que não é fácil isso. E assim por diante, né? Cada um vai ter
as suas consequências. Mas aqui também fala uma coisa muito importante. Quando não a consequência da vida atual. O que ele quer dizer com isso é o seguinte, que muitas vezes as consequências do que acontece nesse momento aqui com a gente são consequências dessa vida mesmo, de coisas que a gente fez e está respondendo por elas. De coisas simples, como a pessoa que cometeu um delito pode vir a ser presa, uma coisa básica, né, vamos dizer assim, né, fez errado, vai estar pagando pelos seus erros, pela justiça humana mesmo. Como coisas mais, vamos dizer assim, sutis, mas que podem estar pagando os seus erros nessa vida mesmo. E em outras passagens do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, fala-se que a maior parte das vezes nós estamos pagando as nossas faltas dessa vida mesmo, porque a gente tem muito que aprender ainda e não consegue nem mesmo sair do 0 a 0. Mas enfim, vamos aprendendo, né? E vamos continuando. Terminando então essa resposta, que ela é longa, o homem que se considera feliz na terra, porque pode satisfazer as suas paixões, é o que menos esforços emprega para se melhorar. Muitas vezes começa a sua expiação já nessa vida de efêmera felicidade, mas certamente expiará noutra existência tão material quanto aquela. Então aí termina essa pergunta, que seria essa aí, só para recordar, porque a resposta é muito grande, né? Está perguntando sobre a questão seguinte: não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será que então é exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? Sim, depois da morte só isso, mas aqui, né, a coisa é bem complexa. Questão 984. As vicissitudes, ou seja, as dificuldades da nossa vida, as tribulações dessa vida, são sempre a punição das faltas atuais, ou seja, são punições das faltas que acontecem nesse momento. Acho que já foi até mais ou menos respondida na questão anterior, mas vamos ver o que os Espíritos disseram nessa pergunta. Não, já dissemos, são provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnardes, para a expiação das faltas cometidas em outra existência. Porque jamais fica impune a infração das leis de Deus, e, sobretudo, da lei da justiça. Se não for punida nessa existência, sê-lo-á necessariamente noutra. Eis porque, que vos parece justo, muitas vezes sofre, é a punição do seu passado. Então eles falam aí que muitas das vezes, vamos dizer, as nossas dificuldades, né, principalmente se já acontece de nascença, a pessoa já nasce, é o caso mais claro, eu acho, de, vamos dizer assim, alguma expiação ou uma prova, quando a pessoa já nasce com um problema dali da nascença mesmo, né, às vezes já nasce cega ou surda ou com uma deficiência, seja o que for, certamente é bem provável que isso venha de uma vida passada, a não ser que o espírito tenha escolhido, apesar de não precisar, essa prova para ajudar e demonstrar às pessoas que é possível passar aqui mesmo com dificuldades e mostrar a grandeza do espírito que todos nós temos, ou vamos dizer assim, realmente aí seja uma expiação, ou seja, ele veio aqui, usou os olhos de um exemplo, né? Na vida passada a pessoa usou os olhos de uma forma má, pode nascer cega nessa vida agora, ou vir a ficar cega nessa vida. Mas é muito complexo todo esse sistema. Eu dou um exemplo aqui, mas eu não quero dizer que nem sempre isso quer dizer que todo cego é assim. Não, absolutamente. Eu acho que o sistema é extremamente complexo, o mundo é extremamente complexo, a gente não deve restringir tanto assim, só um exemplo para deixar claro a ideia, mas não vai ser sempre essa regra, não. Há muitas mais coisas que a gente pode entender. 985. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Com menos grosseiro,
Kardec quer dizer um mundo mais evoluído, né? Vamos imaginar um mundo que seja mais evoluído que a Terra. Então, uma recompensa seria, ao falecermos, né? Qualquer um de nós aqui, a gente vai, na próxima vida, reencarnar num mundo que seja superior a esse mundo que a gente vive agora. Resposta: é consequência da sua depuração. Porquanto, à medida que se vão depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas, para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros, no seio de Deus. Então, é fruto, né, da evolução do espírito. Se ele conseguiu evoluir aqui o suficiente, ele vai passar para mundos superiores. É isso que ele fala. Mas aí Kardec faz um comentário. Por isso que eu coloquei em azul, porque é um comentário de Kardec, não é uma resposta dos espíritos. Nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Lá os homens desconhecem as paixões más, que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Nenhum motivo tendo de ódio ou de ciúme, vivem em paz porque praticam a lei da justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, causas do tormento de nossa existência terrestre. Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Então, o espírito que progrediu nessa existência, será que ele pode reencarnar nesse mesmo mundo? Ou seja, ele pode reencarnar aqui na Terra? Essa é a pergunta que Kardec fez aos espíritos. A resposta dos espíritos: sim, desde que não tenha logrado concluir sua missão. Pode ele próprio pedir que lhe seja dado completá-la em nova existência, mas então já não é sujeito a uma expiação. Então essa resposta fala assim, que sim, mas se ele cumpriu com as suas provas, vamos dizer assim, as suas expiações, porque aí é importante entender a diferença de uma expiação ou uma prova, né? A expiação que você está pagando alguma coisa que você fez ou no passado ou agora mesmo. Então ele já fez isso. Se ele já fez isso, ele vai voltar para aqui para continuar uma prova que ele teve para a evolução dele, para um teste no seu espírito, para ver se realmente ele tem toda essa evolução. Então, aí seria a segunda opção. Questão 987. Que sucede ao homem que, não fazendo mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Então está perguntando o que acontece com uma pessoa que ela não faz um mal, mas também não fez nenhum bem, certo? Ela está neutra, né? Nem fez mal, nem fez bem. Vamos ver qual a resposta. Pois que nenhum passo dá para a perfeição. Tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Fique estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos de expiação. Então, se a pessoa nem bem, nem mal faça, ela fica parada ali e vai certamente se repetir e voltar aqui até começar a progredir naquilo que ela estava precisando aprender, as lições que ela tem nesse sentido. Questão 988. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa, ou seja, sem problemas, que elas nada têm de expiar da existência anterior? Vamos ver o que eles respondem. Conheceis muitas dessas pessoas? Está perguntando. Enganas-te se pensas que há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebe que não lhes serviu para progredirem.
Então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se, se não exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e vai passear ou deitar-se, com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá a dar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem haja desgraçado. Então, nesse texto, ele está perguntando aqui sobre aquelas pessoas que parece que essa vida dá tudo perfeito para elas. Elas nascem numa família bem abastada, têm uma vida tranquila, casam-se, tudo dá certo, parece que não tem problema nenhum. Aí ele pergunta primeiro o seguinte: vocês conhecem muitas desse tipo? Realmente são raras, mas podem existir e devem existir num planeta com 8 bilhões de pessoas. Bem provável que existam. E, na verdade, eu pessoalmente não conheço nenhuma. Eu acho que muitas dessas pessoas ricas, para quem sabe, não tem sofrimentos materiais, mas tem sofrimentos morais, às vezes mais fortes e piores que muita gente que, às vezes, está morando até mesmo debaixo de um viaduto. Até mesmo que não tem em casa. Mas, enfim, vamos imaginar que essas pessoas existam. O que eles estão comentando ali, que elas, se não tomam ação para alguma atividade durante essa vida, vivem realmente inúteis, se é que isso é possível, elas vão estar perdendo essa vida, vamos dizer assim, não estar sendo utilizada para o seu aprendizado, para o seu crescimento. A tendência nossa natural é encontrar, vamos dizer assim, uma forma de ser útil aqui nesse planeta. E acho que a maior parte das pessoas o são de alguma forma. Que pelo menos não sejam também um problema para as outras pessoas. Então ele fala isso, uma lei que é a lei que a gente procura ser útil. E eu lembro, e aí nessa passagem especial, eu lembrei muito das falas de Pai Tomé. Ele dizia sempre, quando ele terminava de atender uma pessoa: muito obrigado pela oportunidade de ser útil. Então você vê que o espírito dele procurava sempre essa alegria de ser útil. Não só é importante o crescimento, como também é alegre, é bom ajudar. E ele falava também muitas vezes como é bom ser bom. Então, dizendo que além da importância que diz o texto para o nosso progresso, de ajudar, de fazer alguma atividade, isso também é bom para o nosso espírito, é bom para o nosso coração. E ele dizia outra, para quem pensa que talvez não consegue ajudar ninguém: ser bom não é privilégio de ninguém. Então, todos nós podemos ajudar, que seja um pouco. Se não puder em nada, que seja numa prece. Até hoje mesmo aqui, para que os trabalhos corram da melhor forma possível. E a última pergunta, para finalizar, questão número 989. Pessoas há que, se bem não sejam positivamente más, tornam infelizes pelos seus caracteres todos que a cercam. Que consequências lhes advirão disso? Ou seja, pessoas que não são más, mas que a presença delas em algum lugar sempre traz um mal-estar, um sofrimento para as outras pessoas. É isso que ele está dizendo. A resposta dos espíritos: inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Expiarão suas faltas, tendo sempre diante da vista aqueles a quem infelicitaram, valendo-lhes isso por exprobação. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Então, a gente ser também uma pessoa que traz só um mal-estar naquele local, a gente deve questionar, Será que talvez procurar
alguma outra forma de atuar nessa vida. Se cada um aí questionar, a vida não é tão simples quanto se parece, mas que a gente procure ser útil, procure ajudar o próximo. E se não houver nenhuma oportunidade material, que seja ela a mais importante talvez, a da prece, a de desejo do bem. Nosso planeta precisa tanto disso. Cada um de nós formos uma fonte de pensamento positivo, de prece para a paz, a gente vai estar, com certeza, ajudando até um país, um planeta mais tranquilo, mais em paz. Mas se a gente não consegue a paz nem com a gente mesmo, nem no nosso lar, como é que a gente vai exigir isso dos nossos governos, das outras pessoas? Então, que ela comece dentro do nosso coração. Amor, humildade, paz e prece, que a gente pode, a partir desse momento, estar começando isso com a prece aqui, desde agora até a hora que sairmos daqui, e até aproveitando o momento que vocês vão conversar com os nossos queridos guias espirituais. Tá? Muito obrigado a todos, né, e que nós tenhamos uma excelente reunião. Até mais.